Boa noite a todos os irmãos que fazem o Centro Espírita Cearense transmitindo mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar com essa mensagem do livro Boa Nova, com esse pequeno parágrafo. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos num desregramento ou num abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite prejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando comparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. E essa mensagem, pequena mensagem, nos fala do perdão, né? De todas as pessoas que preferem viver na escuridão, mas que um dia a luz se acenderá para cada um deles. E sabemos nós que esse dia chegará. A todos nós que ainda estamos nessa estrada, nessa caminhada, às vezes tão sombrias, mas que um dia iremos vencer. Que a paz, o amor e essa luz do Jesus esteja em todos nós e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura do Evangelho da noite, que se encontra no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No subtítulo, não vades ter com os gentios. Item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplos destes, procurem primeiramente fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim
procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhe-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outra. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultive primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, estão em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, nem tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vades ter com os gentios. Esta frase faz referência a duas ideias distintas presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira parte significa que a luz do conhecimento e da verdade não deve ser escondida, e sim compartilhada com todos. Já a segunda parte refere-se a um momento específico na vida de Jesus, onde ele orienta seus discípulos a pregarem inicialmente para o povo judeu por estarem preparados para receber a mensagem do reino de Deus. A candeia simboliza a luz da verdade, do conhecimento e da fé, e alqueire representa o local onde a candeia é colocada, escondendo essa luz, simbolizando a ocultação em compartilhar o que se aprendeu. Nesse contexto, a frase nos ensina que não devemos reter para nós o conhecimento da verdade. É preciso compartilhar com o mundo, buscando iluminar os que se encontram nas trevas. Gentios, um termo usado para se referir aos não-judeus, considerados pagãos, refere-se a qualquer indivíduo que não pertence à tradição religiosa judaica. Estamos, sim, nesse momento, radiantes de gratidão, de alegrias, agradecendo por essa oportunidade, dessas mensagens em que nos ajuda a reflexão mais profunda, as reflexões mais sábias dentro de nós. E pedimos, Senhor, que o teu amor se espalhe por todo o mundo, naqueles países que se encontram em guerras. E pedimos a fluidificação da água, para que todos dela tomem, para que possam encontrar o remédio necessário para cada um, para que seja aliviadas as suas dores físicas, mentais, espirituais,
as psicológicas que tanto maltratam, que se transformam em doenças físicas, mas que essa água vai beneficiar a todos os irmãos que passam por aflições. Jesus amado, nós te agradecemos por esse momento e que assim seja.